Kazuna era um perdedor virgem, que segue atrás de um vilão que não sabe que ele existe. No entanto, isso muda quando ele se muda para o mesmo dormitório que ela e tenta criá-la, mas todos os seus colegas de quarto malucos o querem. Tudo começa na escola quando Kazuna vê uma garota gostosa chamada Hitsu na biblioteca e começa a encará-la sem pensar. Porém, ele é interrompido quando seu colega de classe, Tagamai, aparece e pergunta se ele realmente vai sair da casa dos pais. Kazuna confirma isso, mas antes que ele perceba, Hitsu saiu da biblioteca, e isso o machuca porque ele queria falar com ela. Depois da aula, Kazuna sai de casa para conhecer seu novo dormitório. Mas no caminho, ele encontra um canalha chamado Shirasaki, olhando para as mulheres de uma academia e decide ligar para a polícia. Shirosaki então o chama pelo nome, e isso choca Kazuna porque ele não conheceu o cara antes. Só então um policial chega para prender o cara. Então Kazuna aproveita a oportunidade para decolar. Pouco depois, chega ao seu novo dormitório onde conhece a gerente chamada Sumiko. A velha o recebe e mostra seu quarto. Mas Kazuna fica descontente quando ela avisa que ele dividirá o lugar com alguém. Coincidentemente, Shirasaki chega e revela que é o colega de quarto, e que conhece Kazuna porque Tsumeiko já lhe mostrou sua foto antes. Ouvir isso aterroriza Kazuna, e ele começa a tremer ao ver que apenas uma pequena cortina separa o seu lado da sala do de Shirasaki, porque o sobrenome do cara é Didi. Sentindo-se incomodado, Kazuna decide sair do dormitório e nunca mais voltar. Mas na porta, ele esbarra em Hitsu, o que faz seu coração disparar. Ao perceber que Hitsu mora neste dormitório, ele fica muito animado e tenta iniciar uma conversa com ela, mas ela o deixa com Rigi e ameaça bater nele por cruzar para o lado feminino do dormitório. Mais tarde, Kazuna teve a ideia maluca de espiar o quarto de Hitsu, apenas para ser pego em flagrante quando Tsumeiko chega para chamá-lo para tomar chá. Enquanto Kazuna se junta a Tsumeiko para tomar chá, Tsumeiko percebe que está pensando em Hitsu e diz. Mais tarde, Kazuna vê Hitsu saindo de um quarto, então ele se esconde em um canto e começa a babar sobre como ela é fofa. No meio do caminho, Shirasaki aparece e lembra a Kazuna que ele não trouxe um futon, então eles terão que dividir sua cama e abraçar-se à noite. Kazuane recusa e insiste que prefere a posição 69, o que deixa Hitsu enojado. Vendo a reação dela, Kazuna tenta se explicar, mas por engano cruza a seção feminina e é apanhado por isso. No dia seguinte, Kazuna reclama de Hitsu porque ela tem sido fria com ele a ponto de ignorá-lo na escola. Ao ouvir isso, Shirasaki mostra a foto de outro adormecido chamado Mayumei. Então Kazuna dá uma olhada e fica com as bochechas vermelhas porque seu corpo é chá. Depois disso, Kazuna sai para dar um passeio para clarear a cabeça. No caminho, Kazuna nota uma garota gorda de peito em uma praia de Nice, xingando o ex-namorado por 2, cronometrando-a com uma supermodelo. Ele ouve o que ela diz e começa a sentir pena do ex. Mas quando ele percebe que ela está bêbada, ele tenta dissuadi-la de ficar perto do rio. A princípio, ela pensa que ele está tentando dar em cima dela, mas quando Kazu diz que não, ela presume que não é fofa o suficiente para fazer o tipo dele e decide pular no rio. Kazu agora chega bem a tempo de detê-la. Mas esse pequeno ato a faz se apaixonar por ele e tentar roubar um beijo. Antes que isso aconteça, Hitsu aparece do nada e dá um tapa na garota, deixando Kazuina completamente chocada. Acontece que Hitsu conhece a garota e então surge na cabeça de Kazuina que ela é Mayumi. Só então Mayumi sobe as escadas para descer completamente. Então Hitsu abandona o ato brusco e sobe as escadas correndo para falar um pouco com Mayumi. Ao fazer isso, ela escorrega por engano com Mayumi, e os dois caem no rosto de Kazuna. Mais tarde, durante o jantar, todos desfrutam da refeição, exceto Kazuna, que está lutando contra uma dor na boca. Quando Hitsu percebe, ela pede desculpas por machucá-lo, e isso o faz perceber que ela nem sempre é do tipo rude. Porém, Mayumi interrompe o momento e promete deixar Kazuna massagear suas tramas para compensar a colisão em seu rosto. Deveria ter sido eu, não ele. Na manhã seguinte, na mansão, enquanto os moradores tomam o café da manhã, Sumiko informa que passará as próximas férias viajando com uma amiga. Curiosa, ela pergunta quais são seus planos, e Kazuna diz que ficará deitado o dia todo, enquanto Hitsu fala sobre enterrar a cabeça nos livros da biblioteca. Shiro e Mayumei listam seus planos degenerados, e isso faz Kazumei perceber que ele é o único que não tem nada produtivo para fazer. Antes de partir, Tsumeiko os avisa para não agirem como loucos, e se Hitsu delatar eles, ela aumentará o aluguel da casa. Kazu agora pediu rapidamente para confirmar que não será responsabilizado pela má conduta de Shiro. No início das férias de verão, Kazu agora fica preguiçoso o dia todo e reclama que está falido demais para comprar um carro ou tocar na grama. Ao contrário de Hitsu, que continua indo à biblioteca enquanto deseja sair com ela com mais frequência. Kazuna amaldiçoa sua sorte ao ver Shiro amarrando uma corda. Então ele conclui que o esquisito quer usá-la para encenação. Ele imediatamente recusa a oferta de Shiro de conseguir glicerina. Mas quando ouve que Mayumi adora ver o que Shiro está fazendo, Kazuna fica curioso. Alguns momentos depois, ele vai para a sala comunal apenas para Mayumi rastejar para fora de seu quarto, como uma aranha assustadora, e assustar Kazuna como se ele tivesse visto um fantasma. Mayumi então o questiona por não ter corrido em seu auxílio, e ela fica brava com ele por ter tanto medo de seu taser.
Em resposta, ele pergunta por que ela está deprimida. Mas então ela diz a ele que o intervalo é o período em que os casais de todo o Japão ficam apaixonados. Ela começa a reclamar e encher a tela com palavras que fazem Kazuna se perguntar se ela está bêbada. Ela fica chateada com ele e ataca o mundo por seu mau gosto para homens. Para animá-la, ele a informa sobre como Shiro disse que adoraria o que ele está fazendo, mas então ela fica de mau humor pensando que Shiro também quer tirar vantagem dela. Enquanto ela continua se degradando, Shiro os chama e mostra as bolhas que ele fez com glicerina. Interessados, eles se juntam a ele e sopram grandes bolhas, o que levanta o ânimo de Mayumei. Durante esse tempo, Hitsu volta da biblioteca e fica cativada pela bolha gigante usada para cobrir Mayumi. Kazuna a vê, então pergunta se ela gostaria de participar, mas Hitsu recusa e vai embora, apenas para aparecer mais tarde para observá-los. Ao perceber que ela não é honesta com seus sentimentos, eles a convencem a experimentar e ela se junta a eles. Infelizmente para ela, o momento precioso não dura muito, pois a bolha explode em sua boca. Ela timidamente pede para tentar novamente, mas dizer isso envia fogo para as regiões inferiores de Kazuna. Os adultos entendem a situação do menino e, enquanto zombam dele, Hitsu percebe seu deslize e dá um tapa na bochecha de Kazuna. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Tsumako descobre o que aconteceu, e Shiro pergunta se ele não será arrastado para a bagunça de Kazuna. Dias depois, Kazuna sonha acordada enquanto observa Mayumi lavando roupa, então ela o provoca sobre querer ver sua armadura de trama, mas então ele diz que isso não é da sua conta. Ela fica assustada e faz birra enquanto se pergunta se ele foi educado corretamente. Mas Kazuo agora sai para lavar a roupa. No caminho, ele avista uma peça de roupa e sua muito enquanto se pergunta se é a peça do biquíni de Mayumei. Shiro o vê e casualmente o pega, notando que é um elástico. Então ele aparece mais tarde com uma roupa hilariante feita de toalhas de rosto para entregá-la a Mayumi. Lá, os colegas de apartamento lavam a roupa e Kazuna se mistura com eles. Hitsu aparece logo depois com cortinas e Sumiko pede a ela e Kazuna para comprarem mais em uma sala diferente. Ao chegarem lá, Kazuna reclama silenciosamente sobre como é difícil chegar perto de Hitsu. Ele tenta conversar com ela, mas se esforça para obter uma boa resposta. Quando eles voltam, eles testemunham a pose engraçada de Shiro ao vento. E Kazuna diz algo engraçado. Como resultado, Hitsu começa a rir e Kazuna se junta a ela. Alguns minutos depois, os outros perguntam o que há de engraçado. Mas Hitsu diz a Kazuna para manter isso em segredo. Tsumeiko então revela quanto tempo se passou desde que ela ouviu Hitsu rir, e isso faz com que Kazuna sinta que realizou um grande feito. Mais tarde naquele dia, no caminho, ele vê uma peça de roupa no chão e a pega casualmente, acreditando que seja um elástico. Mas, para seu horror, é a armadura de Tsumeiko. Seu comportamento descuidado o faz recuar 10 passos antes de se aproximar de Hitsu. Alguns dias depois, Mayumi tenta enfiar o rosto de Shiro no de Kazuna, mas Kazuna grita por ajuda. Felizmente, Tsumeiko aparece, então eles se libertam de seus jogos. Shiro pergunta a Mayumi por que ela está de mau humor, e Mayumi revela que durante sua festa no escritório tudo correu bem até que um de seus colegas mais novos anunciou que ela iria se casar. Cheia de ódio e ciúme, Mayumi exige que todos assistam a um filme de terror. Assim, durante a madrugada, eles não apenas montam o local como um local de ritual, mas também convidam a todos. Hitsu, a princípio, tenta escapar. Mas depois que Mayumi informa a ela que a primeira pessoa a fugir é na maioria das vezes a primeira a coachar, Hitsu tenta reunir coragem. O pior de tudo é que Shiro decora todo o corredor com velas, e isso assusta Hitsu, então ela fica para trás para assistir com eles. Após alguns minutos de filme, Mad-Yumi brilha alegremente enquanto alguns casais do show não estão vivos. Kazuna, por outro lado, vê Hitsu tremendo, então ele foge em sua direção e a acha fofa por tentar esconder seu medo. Ele então olha para os outros que são joias no filme e os observa comparando um personagem com Sayaka, outro residente. Então ele percebe que ainda não a conheceu. Para obter a melhor reação de Hitsu, Kazuna diz a ela para verificar a tela. Mas momentos depois eles quase desistem do fantasma depois de ficarem assustados. O filme termina, e enquanto Mayumi pede para eles assistirem outro, Hitsu manda ela acompanhá-la ao banheiro. Só então eles encontram Sayaka, que imediatamente se agarra a Mayumi para sentir suas bazingas. Assim que Sayaka vê Kazuo agora, ela se apresenta a ele, e ele se apaixona por ela enquanto se pergunta se ela também é estranha como o resto dos colegas de casa. Mayumi fica chateada com a atuação de Sayaka e desconta sua frustração em Kazuna por ser tão ingênuo. Ela se agarra a ele e o avisa para não ser enredado por Sayaka. E Sayaka vê o quão próximos eles são, então ela fica com ciúmes. Depois de observar a reação dela, Kazuna se pergunta se isso é normal. Uma vez depois da escola, Kazuna tenta convencer Hitsu a ir para casa com ele, mas ela o ignora como se ele fosse um javali. Seu amigo descobre que ele está perdendo pontos de aura, então ele tenta educá-lo sobre Ri 101, mas Kazuna está cansado demais para aprender como cultivar aura. Quando Kazuna chega em casa, Tsumeiko informa que seu tão esperado pedido chegou. Então ele corre para a varanda e assim que avista sua mountain bike, quase vai até ela. Enquanto ele discursa sobre as especificações e como isso se alinha com sua fantasia, Mayumi o pega e cavalga junto com Shiro. Então Kazuna rapidamente o arranca dela e a repreende por bater nele para montá-lo.
Ela retruca culpando a falta de experiência dele, então tenta compará-la com seus tempos de escola, mas ela acaba ficando de mau humor ao lembrar como foi o auge de seus anos de romance. Enquanto isso, Shiro pega a corda de sua bicicleta e mexe nela até amarrá-la no segundo assento. Kazuona tenta tirá-lo, e enquanto luta contra isso, Tsumeiko revela que Shiro é muito bom em amarrar as coisas. Só então, Hitsu retorna da escola, e Kazuna fica feliz quando Hitsu o cumprimenta como uma dona de casa. Sayaka então passa a bola para Kazuna perguntando a Hitsu se ela gostaria de ir com Kazuna para a escola. Mas então Kazuna perde a chance ao mostrar a ela o assento amarrado com cordas. Eles ficam assustados e saem para preparar o jantar, mas logo depois Sayaka pergunta a Kazuna se ele gosta de Hitsu, e ele gagueja como um louco enquanto tenta negar antes de fugir. Logo depois de sair, Shiro percebe que Kazu e suas chances são mínimas. No dia seguinte, Kazumei tenta pedir a Hitsu para ir com ele, mas ela o rejeita. Então ele sai correndo para ir para a escola pensando que ela tem um problema com ele. Os outros que os observam zombam de Hitsu dizendo o que gostariam que tivesse acontecido quando Kazuna a convidou para se juntar a ele. Lá, Sumiko revela que o avô de Hitsu era o proprietário original da mansão, e Hitsu pode exercer seu direito como atual proprietária de alterar o aluguel. Imediatamente, Hitsu avisa que ela pode aumentar o aluguel em 50%, e eles agem de acordo pedindo desculpas a ela. Durante o período escolar, Kazuna observa que tem um dever de biblioteca e se sente estranho por não saber como enfrentar Hitsu, que o rejeitou descaradamente naquela manhã. Mas ele reúne coragem e entra mesmo assim. Para sua surpresa, ela pede desculpas por rejeitá-lo cruelmente antes e depois explica como prefere caminhar e ler. Enquanto ela tenta colocar em palavras que o problema não é ele, mas sim os colegas de casa que zombariam deles, Kazuna a acalma e ela segue seu caminho separado. Ele silenciosamente a observa lendo e se pergunta se aproximou dela ou não. Mais tarde naquele dia, depois da escola, ele retorna à mansão apenas para encontrar os colegas de casa em pares e lutando entre si. Naturalmente, ele deleita os olhos com os ordenhadores saltitantes de Mayumi. Mas então ele vê Hitsu abraçando os joelhos sozinha e Mayumi imediatamente dá uma surra nele. Sem saber o que aconteceu, Kazuna pergunta a Hitsu o que há de errado, mas ela vai embora com lágrimas nos olhos. Só então, Mayumi recebe uma mensagem de seu ex e seu humor muda instantaneamente. Os outros olham para ela com olhos críticos, mas ela transborda de felicidade ao se perguntar se ele quer voltar com ela. O ex liga para ela, então ela sai feliz para atender, e todos ficam preocupados com ela. No dia seguinte, Mayumi se maquia e age jovialmente como uma donzela apaixonada, e os outros acham insuportável assistir, pois acreditam que seu ex a está na coleira. Durante esse período, Kazu agora observa Hitsu e percebe que ela está agindo de forma estranha. Então ele se pergunta se ela está apaixonada por alguém, mas então ele ignora. Certa vez, Shiro fabrica uma Glock que dispara bolinhas de borracha. Então ele diz a Kazuna que Mayumi gostaria. Momentos depois, Kazuna vê Mayumi saindo para seu encontro com seu ex e ela diz a ele para informar Tsumeiko para não fazer comida para ela. Kazuna se sente um pouco mal, então ele conta a ela sobre as armas que Shiro fez e como elas farão seu prato favorito naquela noite. Mesmo assim, ela sai para o encontro e, no final do dia, não consegue tolerar como seu ex quer se divertir com ela. Então ela o abandona e corre de volta para casa. Mayumi fica chateada ao perceber que Kazuna mentiu sobre o prato, mas então corre para abraçar Hitsu ao vê-la chorando. Poucos minutos depois, Hitsu explica como ela se emocionou porque Mayumi a lembrou da protagonista do livro que ela estava lendo, mas agora ela ordena que Mayumi se recomponha. Isso irrita Mayumi e ela grita com Hitsu para devolver as lágrimas. Enquanto isso, Kazuna escuta a conversa e chama Hitsu de esquisita, mas está feliz por não estar preocupado com nada, porque ela não tem alguém que ama. Dias depois da escola, Kazuna vê Sayaka sendo gritada por um cara mais velho, então ele chama por ela. E quando ela o vê, ela corre e age como se ele tivesse caído loucamente por ele. Quando questionado sobre seu relacionamento com ela, Kazuna simplesmente diz ao grandalhão que eles são colegas de casa. Mas então Sayaka complica as coisas a ponto de o cara tentar enganar Kazuna. De repente, Hitsu joga um livro nele e culpa o vento por isso. Ela diz ao cara que ele está atrapalhando, então ele a desculpa e ela entra na mansão. Kazuna tenta segui-la, mas é puxado e questionado sobre seu relacionamento com Hitsu. Quando ele descobre que ela o salvou, Kazuna cora e quase leva uma surra. Desta vez, Shiro interrompe perguntando o que há de errado. E quando Kazuna olha para ele em busca de ajuda, ele quase enlouquece ao ver um policial o segurando. Durante o jantar, Shiro explica como o policial o pegou tentando roubar conteúdo cultural de um local de descarte. Então ele o acompanhou de volta para casa. Sayaka então pede desculpas a Kazuna por causar-lhe problemas, e ele prontamente reconhece seu pedido de desculpas. Mayumi o chama de burro por não perceber o mau hábito de Sayaka de provocar caras de quem ela não gosta e induzi-los. Sayaka tenta alçar seus olhos arregalados para escapar impune, mas Sumiko a repreende para não trazer problemas para a mansão, e Hitsu a apoia prometendo aumentar seu aluguel. Não querendo ser expulsa, Sayaka pede desculpas sinceramente e Kazuna descobre como as mulheres podem ser assustadoras. Mayumi, por outro lado, avisa Sayaka para parar de liderar os homens, mas Sayaka se faz de inocente e então diz a ela que os homens se recusam a desistir quando ela os recusa. Ela silenciosamente insulta Mayumi,
perguntando se ela é bem versada na área. Mas então Shiro sofre o impacto quando a aconselha a tirar a maquiagem. Mais tarde naquela noite, Kazuna agradece a Hitsu por salvá-lo mais cedo, e ele agaseia até que ela saia envergonhada. Sayaka então lhe dá um conselho terrível e Sumiko a repreende por isso. Kazuna fica entusiasmado com o conselho de Sayaka. Então, uma vez depois da escola, ele aparece ao lado de Hitsu e escolhe ir para casa com ela, já que os dois terminaram uma escola tarde. No início, as coisas ficam estranhas. Então Kazuna divaga e Hitsu pergunta se ele está com um pneu furado, já que ele prefere latir em vez de andar. Em vez de se encolher, ele pede atenção a ela e fica surpreso por ela ter fechado o livro para ouvi-lo. Então ele se pergunta se ser um pouco agressivo o deixará mais perto de seu objetivo. Mais tarde naquela noite, enquanto jantavam, Tsumeko lhes ofereceu álcool e eles ficaram chocados quando Mayumei rejeitou-o. Então eles perguntam se o inferno congelou ou se ela viu outro perdedor com quem deseja namorar. Mayumei diz a eles que vai se encontrar com sua amiga, mas nesse momento ela recebe um telefonema e após atender, ela pega uma dose e engole instantaneamente o conteúdo. Em seguida, ela revela como a amiga que ela aconselhou a fazer dieta e perder peso porque planejava levá-la para uma festa terminou com o namorado. Então o mixer não acontecerá. Apenas observá-la reclamar e retornar aos seus velhos hábitos faz Kazuna se perguntar se ele deveria ficar desapontado ou encantado com o sofrimento dela. Mayumei continua de mau humor e se volta para Hitsu em busca de uma câmara de eco, mas Hitsu não consegue se identificar. Sayaka, que Mayumi não suporta, então fala sobre como Hitsu se recusa a fazer amigos, mas Hitsu explica que a decisão não é dela, mas sim a situação dela. Kazuna silencia Sayaka e Hitsu explica como ela não consegue se misturar facilmente com os juniores porque eles não vêm de sua antiga escola. Além disso, o fato de eles não incomodá-la torna as coisas mais fáceis para ela ler. Depois de ouvi-la, Kazuna descobre que é sua decisão não fazer amigos. Durante esse período, Sayaka se agarra a Mayumi e enquanto eles lutam, Tsumeko os manda para seus respectivos quartos. Lá dentro, Kazuna tenta obter conselhos de Shiro sobre como lidar com Kazuna, mas então Shiro fala sobre seus desejos, que se mencionados podem fazer com que o canal seja sinalizado. Então Kazuna o cala e vai pra cama. Infelizmente, ele acha difícil dormir enquanto se pergunta se Hitsu realmente torna as coisas mais fáceis por estar sozinho. Então, no dia seguinte, ele a persegue e vê como ela parece imperturbável durante a leitura. Como sempre, ele aparece quando ela está prestes a voltar para casa e depois caminha com ela, mas ela percebe. Então ela pede que ele não se preocupe com ela por causa do que ela havia dito no dia anterior. Afinal, seus hobbies não combinam com os normes. Ouvi-la sozinho o deixa mais preocupado, então ele deseja se aproximar dela. Para sua surpresa, Hitsu pergunta se a adaptação aos colegas de casa não o cansa, e ela fica surpresa que ele se autodenomina Mahoraga. Então ela o chama de incrível, quando na verdade ela o agrupou como uma das pessoas instáveis. Devido ao conselho de Sayaka, Kazu não incomoda Hitsu o dia todo, e Mayumi o compara a Simples com Zero Jogo de Riz. Uma vez, ele não a vê indo para casa. Então ele vai à livraria procurá-la e fica surpreso quando seus ex-colegas de escola se encontram com ela e conversam alegremente. Ao observá-los trocando contato, Kazuna descobre que Hitsu adora interagir com as pessoas. Depois de um tempo, eles vão embora e ela sente arrepios ao avistá-lo, então decola como um jato. Ele vai atrás dela e pergunta se ela está feliz em conhecer seus amigos do ensino fundamental, mas ela diz a ele para parar de tirar conclusões precipitadas e incomodá-la. Percebendo o quão dura ela parecia, Hitsu tenta brincar, mas então ela foge de seu problema como se isso exigisse o pagamento de pensão alimentícia. Kazuna se odeia por ter perdido suas chances, então ele gostaria de reencarnar como um verme. Quando Mayumei o vê, ela explica como ele a divertiu e como não deveria ter levado a sério o conselho de Sayaka. No dia seguinte, Shiro encontra Hitsu arrancando ervas daninhas e suspeita que algo deve ter acontecido entre ela e Kazuna. Então ele pergunta a ela sobre isso e revela que Kazuna também está deprimido. Shiro confirma que ela está deprimida, então ele se junta a ela para ter uma conversa adequada. Enquanto isso, Kazuna os avista, então ele escuta e descobre como Hitsu seguiu o fluxo com seus ex-colegas, apesar de sempre querer agir sozinha. E ela também deseja não ser considerada solitária. Hitsu se abre para Shiro sobre como ela se sente mal por descontar sua frustração em Kazuo agora. Mas então Shiro anima dizendo-lhe para não perseguir ser perfeita, e está tudo bem para ela recomeçar e acreditar que está bem do jeito que está. Kazuna começa a se sentir estranho e, como espera que o amor não brote entre os dois, Hitsu prova que ele está certo. No dia seguinte, depois da escola, ele vê Hitsu prestes a atravessar a rua. Então ele se aproxima e fica silenciosamente ao lado dela antes de tentar atravessar, apenas para vê-la ainda colada ao livro. Ele volta para o lado dela e espera um longo tempo até perder a paciência, então a empurra de volta à realidade antes de dizer que não há problema em ler enquanto eles voltam para casa. No caminho, ele tenta limpar o ar como um perseguidor que acaba de ser pego, mas então Hitsu sorri para ele e o chama de esquisito. Depois de perceber que ela não está brava com ele, Kazuna aceita voluntariamente como as coisas são. De repente, ele avista um arco-íris e chama sua atenção dela para ele. Então ele pede desculpas por incomodá-la, mas ela o surpreende agradecendo.
A princípio, ele pede a Hitsu que repita o que ela disse, mas quando ela tenta esconder, ele a cumprimenta por agradecê-lo e ela cora muito com seu riso. Com o passar dos dias, Kazuma agora nota como ele progrediu para levar Hitsu para casa sob o pretexto de mantê-la segura, mas ele quer ir além disso e passar a segurar as mãos. Mesmo assim, o Simp aceita sua pequena vitória e quando chegam em casa, vem Sayaka, que tenta se intrometer nas tramas de Mayumi e Kazune observa que é assustador como eles se acostumaram com elas. Enquanto continua festejando os olhos, Mayumi pede ajuda, mas o perdedor, que está a caminho do Nirvana, permanece colado no local. Hitsu então tenta separá-los, mas fica chocado ao descobrir que Sayaka cheira a bebida. Instantaneamente, Kazuna culpa Maomei perguntando por que eles beberam muito cedo. Mas Maomei jura pela vida do ex que não teve uma queda. E quando ela voltou do trabalho, Sayaka imediatamente pulou nela. Desde então ela tem lutado para se libertar, mas Sayaka está inflexível em conseguir aquele beijo. Só então Tsumeko aparece com uma sacola e a usa em Sayaka para afastar Mayumi dela. Depois disso, Sayaka pede desculpas e as senhoras a entrevistam, perguntando se o que aconteceu com ela para ela beber sozinha. Lá, ela revela como conheceu seu ex em uma batedeira e como não queria que as coisas parecessem estranhas, ela sorriu durante tudo isso. Mas então o cara iludido entendeu errado e pensou que ela ainda tinha isso para ele. Então ele a beijou e ela acabou estragando suas joias de ouro. Pela lógica dela, para se livrar dos lábios dele, ela correu para casa e esperou para emboscar Mayumei. Atualmente, Sayaka fica irritada ao expressar o quanto ela odeia ex-namorados, mas então Mayumi diz que não deveria ser muito dura com eles. Afinal, os homens não podem seguir em frente. Todo mundo que a ouve, exceto Shiro, que quer se amarrar, conclui internamente que ela é uma panela chamando a chaleira de preta. Kazuna pede para confirmar que ela não deixou seu ex, e Mayumi admite isso descaradamente. Ela então fala sobre como homens e mulheres amam de maneira diferente, mas então Sayaka explica por que a má analogia de Mayumi só a fez acabar com uma escória ambulante. Em vez disso, ela aconselha Mayumi a verificar as características comuns em seus ex-namorados caloteiros e usá-los como um fator para selecioná-los para que ela possa conseguir alguém decente. Hitsu concorda com ela, mas Sayaka ataca em seguida dizendo que ela seleciona todos os seus candidatos usando coisas insignificantes e que ela acaba sendo uma solitária. Hitsu tenta se defender, mas Sayaka usa isso a seu favor para lembrar Hitsu que ela não teve um parceiro romântico. Curioso, Shiro pergunta como eles descreverão sua vida de relacionamento usando um sistema de computador. Ela então tenta pegar o de Hitsu primeiro, mas Kazuna intervém e protege Hitsu de ser bicado. Hitsu sai furioso, envergonhado, e Kazuna vai atrás dela. Tsumeiko, por outro lado, repreende Sayaka por agir como um vírus. Então ela encontra Kazu fora da passarela, temendo que ele tenha desperdiçado sua chance, como sempre. Lá, ela o aconselha dizendo que embora Hitsu não se importe de ficar sozinha, ela nem sempre quer ficar sozinha. Mais tarde, durante o jantar, Hitsu e Kazu não comem sem jeito, e isso irrita Mayumei. Então ela grita para eles se beijarem e fazerem as pazes. Uma vez, durante o calor do verão, Mayumi borrifa água em Kazuna, e ela espera que ele deleite os olhos com suas roupas encharcadas. Uau, lindo. Kazuna responde como um idiota. Mas então algo que não é o herói do escudo surge quando ele tenta imaginar Hitsu com uma roupa encharcada. Infelizmente para ele, Hitsu aparece com uma capa de chuva, arruinando seu processo de pensamento. Ela fica séria depois de sentir que Kazu agora tinha outra agenda, então ela o acerta com sua Glock. Tsumeko então pede a Sayaka para entrar, mas como Sayaka se recusa, Shiro conclui que não quer se juntar a eles porque vai estragar sua maquiagem. Ela fica chateada com ele e bate nele com um balde. Mais tarde naquele dia, depois de se divertirem, Kazuya vê em o livro de Hitsu. Então ele tenta passar por isso e acaba rindo como um psicopata. Ao vê-lo, ele pede desculpas e conta que está sempre curioso para saber o que ela gosta nos livros. E só de ler a primeira página ele fica super motivado para tentar. Ele então entrega o livro a ela, mas ela diz para ele continuar, afinal ela terminou de ler. Enquanto ela volta para seu quarto, os outros a veem sorrindo e concluem que ela está de muito bom humor. No dia seguinte, ela o verifica para saber seu progresso, e ele diz que é um lento, por isso ainda está no 4º capítulo. De repente, Mayumi o expulsa e eles discutem. Hitsu os ouve e eles ficam surpresos por ela não ter ido embora, então ela vai embora. Kazuna se sente mal e Mayumi o culpa antes de sorrir como um demônio. Mais tarde, naquela noite, os colegas de casa se reúnem e Shiro pede a Hitsu que conte a eles sobre seus romances. Mas Hitsu diz que é péssima com narrações e não quer ajudar Shiro. Shiro então pede que ela fale sobre escrita, mas Tsumeiko joga uma carta inversa ao dizer que é bem versado na área. Shiro imediatamente fica tímido e diz a Kazuna que o avalia depois de saber que ele é talentoso. Tsumeiko então incentiva todos a inventarem uma história emocionante para ajudá-los a combater o tédio. Sayaka aproveita a deixa falando sobre um evento real horrível, mas Shiro e Kazuna dizem a ela para parar. A seguir, Mayumi sobe ao pódio e narra uma história de Isekai, mas acaba insultando os homens ao chamá-los indiretamente de covardes.
Ela então inventa uma história de fantasia sobre como um velhote brinca com um taser enquanto toma banho em um rio. Kazuna fica com medo e pede a Sayaka para continuar. Lá, Sayaka apresenta Shiro como um personagem flutuante, e Hitsu continua a história narrando como o velho casal teve pena dele e o arrastou com eles. Ela então apresenta Kazuna como uma cativa por quem o casal luta, mas então Tsumeiko conclui a história como se fosse da Disney. Depois de ouvir seus pontos de vista e ideias, Shiro se sente motivado a escrever uma história e Tsumeiko diz a ele para deixá-la lê-la assim que terminar. Kazuna, por outro lado, fica com muito sono e Shiro zomba dele por lutar com um livro até tarde da noite. Kazuna discorda, e ao falar sobre como o livro é fácil de ler, ele pede a opinião de Hitsu, então eles entram em detalhes como nerds e cenas de detalhamento e temas da história. No início, eles estão na mesma página, mas só então suas opiniões divergem e a situação continua piorando. Então Kazuna acredita que desperdiçou a chance de se aproximar de Hitsu, sem saber que ela está realmente feliz por tê-lo. Alguns dias depois, a caminho da escola, Kazuna pede desculpas a Hitsusui por seus pais terem esquecido de pagar o aluguel mensal, mas ela diz que está tudo bem, desde que ele esteja apenas alguns dias atrasado. Para fazê-lo se sentir melhor, Ritsuichi revela como Majiumei e Sayaka frequentemente atrasam seus pagamentos, mas Shiro nunca deixou de pagar em dia. Ouvir que Shiro pode agir com responsabilidade os irrita. Enquanto se perguntam como Shiro ganha dinheiro, eles o veem em uma caminhonete vendendo bambu. Mais tarde naquela noite, ele explica que os conseguiu de graça depois de ajudar o amigo de Tsumeiko a ser cantado. Agora ele não sabe para que quer usá-los. Enquanto ele apresenta ideias e discute com Kazuna sobre como ele pode ser preso, Tsumiko aparece e informa que recebeu uma ligação da polícia. Os moradores concluem imediatamente que ele será preso, mas Shiro revela como encontrou uma carteira desaparecida e denunciou a polícia. Com base em sua descrição, eles acreditam que o policial ficou confuso antes porque deve ter pensado que Shiro queria se entregar. Após a ligação, Shiro informa que Chinatsu, a dona da carteira, se encontrou com a polícia e passará por aqui no dia seguinte para agradecê-lo por sua ajuda. Os colegas de casa, ao ouvi-lo, esperam que Shiro tenha uma chance no amor. Na manhã seguinte, Chinatsu aparece com a mãe para agradecer a Shiro e os colegas de casa percebem que ela é uma criança. A mãe parece ter medo de Shiro e pensa em como deixar a mansão o mais rápido possível. Shiro, por outro lado, adora o olhar crítico e isso deixa a mãe desconfortável. Só então Sumiko oferece pudim para a família. Mas como a mãe recusa educadamente, Chinatsu prontamente opta por ficar e comer um pouco. Alguns segundos depois, enquanto ela come suas guloseimas, ela vê Shiro trabalhando em um brinquedo. Então ela pergunta se há outros jovens por perto, mas ele responde que não. E só faz se perguntar por que ele está criando tal item, mas então ele a ensina que os adultos também podem se divertir. Como vai demorar um pouco para juntar as peças, Shiro diz que ela está livre para aparecer sempre que estiver livre. Ao se despedir dela, ele diz muitas coisas que podem levá-la à prisão, mas então ele acredita que é melhor ela ficar com os amigos. Para sua surpresa, ela aparece perguntando sobre seu progresso em seu ofício, mas Shiro a decepciona como um vigarista. Ela fica curiosa e se pergunta por que ele não fez nenhum progresso, já que não há nada melhor para ele fazer. Mas ele diz que está escrevendo um romance e faz outras coisas. Ela o encara com desdém e ele fica feliz por ela ter um grande potencial para dominar. Ele a leva para a sala comunal para mostrar seu progresso até agora e ela percebe que ele está um desastre sem esperança. Então ela se oferece para aparecer todos os dias e ajudá-lo no trabalho. Os moradores observam a construção de seu projeto e esperam que Shiro não faça nada ilegal que possa manchar sua imagem. Como sabem que ele não age primeiro, eles relaxam, acreditando que Chinatsu está bem. Mas, para a surpresa deles, um dia ela aparece e confessa a ele. Os residentes suspiram de alívio quando Shiro diz a ela para voltar para ele em alguns anos. Ele então sai para cuidar de Sumiko e Mayumi decide convencê-la a deixar Shiro e se concentrar em Kazuna. Ela se recusa, então Mayumi tira seu trunfo chamando Shiro de cachorro e chamando Chinatsu de insignificante que deveria ter uma queda por pessoas de sua faixa etária. O tom áspero de Mayumi magoa Chinatsu, então ela sai correndo aos prantos. Sem perder tempo, os moradores culpam Mayumi e concluem que ela tem a mesma idade mental de Chinatsu. No dia seguinte, Chinatsu não aparece e Shiro se pergunta por quê, mas então Sayaka delata que um deles brigou com Chinatsu. Imediatamente, Mayumi tenta se salvar culpando Kazuna. Mas Kazuna explode e conta a Tsumiko e Shiro como Malmi tentou manter Shiro para si mesma. Malmi tenta se defender, mas ninguém a apoia e isso faz com que Shiro se culpe por ter optado por seguir a lei. Eles ficam chateados com ele e juram amarrá-lo a um poste se ele não morrer com esse pensamento. Eles decidem esperar para ver se ela aparece no dia seguinte, mas o dia passa e ela não aparece. Quando Kazuna e Hitsu voltam da escola, eles falam sobre Chinatsu e se perguntam o que ela vê em Shiro. Hitsu escorrega sobre como Kazuna é uma escolha melhor. Mas assim que ela o vê corar, ela corrige sua ideia dizendo que ele é melhor do que Shiro como pessoa, já que não foi detido pela polícia. Só então eles avistam Chinatsu não muito longe, e ficam surpresos quando seus colegas a evitam como uma praga. Enquanto voltam para casa, eles discutem o que Mayumei disse sobre como Chinatsu será excluída de seus amigos se continuar andando com os mais velhos. Mais tarde naquela noite, os adultos assaram Mayumei sem parar depois de descobrirem que Chinatsu foi condenado ao ostracismo.
De repente, a mãe de Shinatsu aparece procurando pela filha e todos ficam preocupados. Então Kazuna sobe em sua bicicleta para procurá-la. De repente, ele ouve um barulho vindo dos arbustos e vai verificar lá. Para sua surpresa, ele vê Shinatsu escondido atrás dos arbustos, então relaxa e informa os outros. Eles chamam Shinatsu e dizem a Mayumi para falar o que pensa. Mayumi se esforça para animá-la e até usa Hitsu como estudo de caso. Assim que Shinatsu descobre que Hitsu é um solitário, Shinatsu pergunta como ela ama a vida dessa maneira. Hitsu então pergunta a Shinatsu o que há de errado com ela, e Shinatsu explica como ela gritou com sua amiga que ficava tagarelando sobre anime quando suas notas eram horríveis. Isso fez sua amiga chorar, e toda a turma chamou Shinatsu de malvado. Desde então, eles começaram a evitá-la e Shinatsu tornou-se um solitário. Hitsu aconselha Shinatsu sobre como dói ter um hobby totalmente rejeitado, e Shinatsu chora ao perceber como as coisas ficaram complicadas. Sumiko e Mayumei a repreendem e dizem para ela não pensar mal de si mesma, já que ela ainda é muito jovem. Sumiko então lhe entrega um pouco de pudim, e como isso levanta um pouco o ânimo de Shinatsu, ela incentiva Chinatsu a tentar fazer as pazes com seus amigos. Shiro também diz a ela para convidar os amigos no próximo fim de semana, porque até lá ele terá encerrado o projeto. No fim de semana seguinte, ela aparece com seus amigos e eles assistem à maravilhosa invenção de Shiro. Lá, Shinatsu conversa com Hitsu e descobre que Hitsu não gosta muito de ficar sozinho. Em seguida, eles se tornam amigos e se divertem. Depois daquele dia, Shinatsu não visita mais a mansão e Shiro se sente solitário por isso. Ele confirma que Shinatsu simplesmente queria usá-lo para escapar da sensação de estar sozinho, então tenta lidar com a situação, dizendo que não se sente triste. Mais tarde naquela noite, Tsumeiko prepara seu prato favorito para animá-lo. Certa vez, os residentes recebem um aviso sobre um pisca-pisca e veem como Shiro fica animado ao saber disso. Eles discutem como os policiais molestadores se sentem em relação às pessoas antes de fugirem. Sayaka se gaba de como ela vai lidar com isso com as unhas. Mas então Mayumi diz a ela que é o melhor momento para usar uma linha de mangá, que se relaciona com Sayaka usando almofadas como enchimento. Sayaka fica brava e dá uma perseguição a Mayumi, mas então Shiro chama pisca-piscas e canalhas. Enquanto ele os despreza, Shiro aprende com Tsumeiko que as pessoas podem quebrar o ânimo dos esquisitos, e ele imediatamente fica animado pensando nisso. Os outros juram executá-lo se ele não morrer com esse pensamento, e ele obedece instantaneamente. Curioso, Kazuna pergunta se eles encontraram um canalha, e Sayaka conta sobre uma vez em que enterrou o cotovelo no rosto de um perdedor que tentou esfregar as mãos nas calças dela em uma livraria. Mayumi menciona casualmente como ela encontrou algo muito pior durante seus tempos de escola, e isso assusta Hitsu. Por causa dos incidentes recentes, Tsumeiko proíbe Hitsu de ler enquanto caminha, mas ela protesta e até atesta que Kazuna é seu guia. Então, pelos próximos 3 dias, Kazuna age como seu namorado, esperando por ela depois da escola e acompanhando-a para casa. Ele fica tão reprimido que Mayumi e Sayaka o notam e o provocam por isso. Enquanto Sayaka reclama de Hitsu não ter outros hobbies, Kazuna, que não conhece Hitsu, os escuta e a defende como um simplório. No dia seguinte, assim que descobrem que o canalha foi capturado, Hitsu decola como um jato para a biblioteca, e Kazuna a observa partir como um pai amoroso. Enquanto ele espera desempregado do lado de fora pelo retorno dela, 2 garotas correm até Tsumeiko em lágrimas e relatam como um exibicionista marcou seus olhos com sua salsicha. Enquanto isso, Hitsu volta da biblioteca para casa e o exibicionista mostra a ela suas guloseimas. Mas para sua surpresa, ela passa por ele como se ele fosse um fantasma. Querendo confirmar se ela não sabe, ele a agarra. Mas então Kazuna arranca sua mão como uma mosca irritante e depois insulta sua salsicha. Mayumi também aparece e nem começou, então o exibicionista se pergunta se os membros do grupo estão mentalmente estáveis. Ele tenta fugir, mas Sayaka chuta suas joias de ouro e age inocentemente. Eles então ordenam que Shiro use sua habilidade com a corda, e em menos de 1 minuto ele amarra o exibicionista em uma posição questionável. Com isso resolvido, eles entregam o canalha à polícia e vão direto para casa, onde Kazuna repreende Hitsu por estar alheio ao que está ao seu redor. No início ela tenta se defender, mas ele a elogia por se gabar de poder lidar com a visão não filtrada de um Gliese. Ela fica envergonhada e pede desculpas a ele antes de agradecê-lo por ajudá-la antes. Logo depois, ela acena para ele vir, e ele entra ingenuamente no dormitório feminino, apesar de vê-la com um bastão de Kendo. Como resultado, ela prova que consegue lidar com um confronto real. Semanas depois das férias de verão, Kazu agora reclama do calor e de como está muito entediado por pensar em conseguir um emprego. Ele vai ao encontro de Hitsu e pede que ela recomende alguns títulos da regra 34. Ao voltar para seu quarto, ele percebe que está em um impasse com ela e que o relacionamento deles não progrediu. Até Tsumeiko se sente letárgica, então ela informa que eles jantarão fora naquela noite e um deles pagará a conta. Mayumi e Sayaka instantaneamente evitam a conta e forçam Shiro a lidar com ela. Antes de partir para o local, Tsumeiko diz que eles irão ao restaurante de Tai, e Kazuna observa que será a primeira vez que ele comerá fora com Hitsu. Ao chegar ao restaurante, as velhas alcançam e Tai diz que precisa de uma ajuda extra para lidar com seus clientes.
Só então ela percebe Kazuna arrumando perfeitamente a mesa e com a ajuda dele, eles concluem o que comer. Tai elogia suas habilidades e pensa em trabalhar para ela. Mas quando ela diz que ele terá que chamar os outros trabalhadores pelos apelidos, Tsumeiko revela que o pseudônimo de Kazuna é estranho. O nome parece hilário. Então, enquanto as meninas inventam histórias sobre isso, Kazuna conta como o nome foi cunhado a partir de manipulador excêntrico, um nome que seus colegas de classe lhe deram durante os tempos de escola, já que ele agia como um excêntrico. Ele descobre que Tsumeiko descobriu sobre ele quando eles tiveram uma longa conversa quando ele queria um lugar para ficar. Ele então deseja que o chão possa engoli-lo quando vê Hitsu tentando o seu melhor para conter o riso. Ao voltarem para casa naquela noite, os outros tentam animá-lo e revelam os apelidos engraçados que ganharam no passado. E no início, ele fica chateado com eles, já que eles parecem mais legais. Mas quando ele ouve a história de Mayumi, ele agradece às estrelas por não ter terminado como ela. No dia seguinte, Tai aparece na sala comunal com Sumiko e eles ordenam que Kazune se livre de suas roupas. Ele segue as instruções, pensando que conseguirá fazer uma dramatização, mas eles o surpreendem ao vesti-lo com um uniforme. Tade então o instrui que é para seu trabalho de meio período, mas Kazu agora reclama que ele parece estranho. De repente, Hitsu aparece e o choca ao admitir timidamente que gosta do ajuste. Ela entrega a ele os livros que ele pediu no dia anterior, e ele fica feliz por ela tê-lo em mente. Os mais velhos amarram o livro a ele, para garantir que ele pareça um aprendiz, e Hitsu fica sem palavras. No dia em que Kazuna deve retomar o trabalho, ele veste sua roupa de aprendiz em casa. Ao vê-lo, Shiro pergunta se ele não vai se assar com o calor do verão, mas Kazune diz que não é longe. Com toda honestidade, ele adora o quão apaixonado Hitsu olha para ele quando ele veste o uniforme. Ao chegar ao trabalho, Tai informa que trabalhará em uma pousada reformada após a era Meiji. Ele vê alguns outros trabalhadores em roupas normais, então diz a ela que quer trabalhar na área deles. Mas Yamamoto, um colega de trabalho, fala como um mulherengo. Eles se apresentam em breve e Yamamoto discursa sem parar, criando uma história de fundo para Kazuna. Quando eles entram na pousada, Segandi interrompe Yama e informa Kazuna sobre como o café da pousada é semelhante a um café normal. Enquanto conversam, Kazuna conclui que Sekandi é uma pessoa normal, até que o Beta de 4 olhos começa a reclamar sobre os espíritos ancestrais. Em pouco tempo, Sekandi e Yamamoto entram em conflito e acabam incomodando seus convidados. Quando Kazuna chega em casa, ele reclama de como sua vida é difícil. Mas então Mayumi, que está sóbria, se opõe e revela o quão cruel seu colega mais novo foi por planejar uma festa e mantê-la no escuro. Hitsu se pergunta o que há de tão especial nos mixers e ela estremece ao dizer que é um incômodo comparecer a um. Mayumi tenta provar como os mixers adequados são diferentes daqueles que os alunos frequentam, mas então ela percebe que não tem planos para um mixer, mesmo que surja um. De repente, Kazuna recebe uma ligação de Togami, que pergunta se ele quer ir a uma festa. Kazuna responde abertamente que tem o Lorde Demônio respirando em seu pescoço, então ele desliga a ligação e Mayumei o pune por ter tido sorte. Ela lê a mensagem dele, enquanto tenta cancelar seus planos, ela vê a foto de uma garota bonita chamada Hayashi, que ele conhecerá na festa. Quando Mayumei a vê, ela insulta a garota por ser mais falsa que a Barbie. Kazuna tenta se lembrar da aluna com esse nome, e fica chocado ao perceber que ela é a mesma Hayashi que fazia parte de seu antigo time da escola. Os outros presumem que ela vai atacá-lo na festa e acreditam que foi graças a ele que ela mudou de comportamento. Mas, para sua surpresa, Kazuna recebe outra mensagem e eles descobrem que Hayashi não planeja ir ao mixer se ele aparecer. Depois de ler, Mayumi admite que Kazuna está vivendo a vida de maneira difícil. Na noite de sua reunião, Kazu não cumpre suas funções no café, embora observe que nunca encontrará o amor verdadeiro, considerando a maneira como a vida é tão injusta com ele. Enquanto pensa em suas chances com Hitsu, um novo grupo de pessoas entra no café e, para sua surpresa, vê Hayashi, que também fica chocado ao vê-lo. De volta à casa, Sayaka e Mayumei, que estão entediados, tentam ordenar que Shiro consiga materiais para usar em suas reviravoltas. Mas Sumiko aparece e sugere que eles passem pelo local de trabalho de Kazuna. Ela arrasta Hitsu e a faz vestir um traje tradicional. Na pousada, Kazuna tenta conversar com Hayashi, mas ela o dispensa e age como se eles fossem estranhos. Ele se sente mal, mas depois observa seus colegas de trabalho reclamarem do mau comportamento do aluno quando tentam pedir ordens. Um deles avista Kazuna, então pede a Kazuna para anotar seus pedidos. Quando Kazuna entra na sala, todo o grupo zomba dele, e ele observa enquanto Hayashi revela seu passado desagradável e esconde seu envolvimento nele. Coincidentemente, os residentes do complexo Kawaii chegam à pousada e ouvem o grupo abusando verbalmente de Kazune, então resolvem o problema por conta própria. Em primeiro lugar, Hitsu entra deslumbrante em seu traje e solicita o serviço de Kazuna lá embaixo. Apesar de chocados, os alunos tentam ridicularizar Kazuna, mas Hitsu o defende e sai da sala. Como se isso não bastasse, as senhoras mais velhas arrancaram Kazuna da sala. E enquanto o acariciam com suas armaduras de trama, os estudantes do sexo masculino desejam poder trocar de lugar com Kazuna. Sayaka então vinga Kazuna revelando que Hayashi usa cílios postiços.
Quando Mayumi leva Kazuna para baixo, ela o avisa para parar de ser legal o tempo todo e deveria ter dito a Hayashi o que pensava. Em vez disso, ele diz a ela que, apesar de tudo que Hayashi fez, ele não consegue odiá-la. Mayumi melhora sua autoestima e lembra que Hitsu está esperando por eles. Então ele vai ansiosamente até a mesa deles apenas para descobrir que ela o abandonou. Mayumi se informa a Shiro e ele percebe porque Hitsu voltou parecendo chateado antes de ficar envergonhado e então decide ir para casa. Kazuo agora retorna ao seu posto em breve, e enquanto seus colegas de trabalho tentam consolá-lo, ele revela que está feliz graças a Hitsu que o defendeu. Mais tarde naquela noite, Sumiko prepara seu prato favorito e o junta a Hitsu, que pergunta se ele leu os livros que recomendou anteriormente. Kazuna pede desculpas, mas então Hitsu diz a ele com qual livro começar e ela o chama de livro mais engraçado. Ouvir isso o faz perceber que ela está tentando animá-lo e ele fica feliz por ela ser muito atenciosa. À medida que a atmosfera do jantar fica sentimental, Mayumi estraga tudo ao declarar que Kazuna estava olhando para seus ordenhadores, o que pode ter sido porque ela havia enterrado o rosto dele neles antes. Ao ouvir isso, Hitsu se afasta de Kazuna, reiniciando todos os seus esforços para se aproximar dela mais uma vez. Uma noite, Kazuna recebe um telefonema de Tagami, que quer que ele os apresente a Mayumi. Enquanto isso, Mayumi desabafa sua frustração com Shiro, e ela bate nele enquanto lhe diz para armar para Kazune de uma forma que Hitsu nunca o perdoe. Depois de desabafar um pouco, os outros perguntam a Mayumi o que há de errado, e ela revela que sua colega de trabalho arranjou um namorado, o que significa que ela passa a ser a pessoa mal-humorada. O pior é que Sayaka revela que é o chefe deles, então Mayumi desconta sua frustração em Shiro. Curioso, Kazune pergunta a Mayumi enquanto ela está sentada nos ombros de Shiro, e ela revela que isso a faz se sentir ótima porque ela consegue desprezá-los como se fossem vermes. E ela acredita que a resistência mental de Shiro vai passar para ela. Mayumi reclama sobre como seu chefe imprimiu uma foto dela e de seu namorado antes de começar uma longa discussão sobre como eles ficaram juntos. Cheia de ciúmes, ela observa que quem imprime fotos com o parceiro não acaba se casando com ele. Sem perder tempo, Sayaka traz o violão de Mayumi, que traz uma foto dela compartilhada com o ex. Olhar para isso a deixa muito deprimida, então ela sobe no telhado, onde acredita que poderá desprezar mais pessoas. Então ela pega o violão e anuncia que tem algumas músicas para tocar para eles. Tsumeiko prepara algumas guloseimas para o evento e Sayaka se junta a ela, e eles ouvem a música autodepreciativa de Mayumi. Kazuna senta-se com Hitsu e descobre que antes de ingressar na residência, Hitsu administrava a mansão com sua mãe. Mas depois que sua senhora foi para o exterior, ela começou a ler ainda mais, pois não queria crescer e acabar como eles. Kazuna se identifica com ela e observa que os moradores não são apenas caóticos, mas também irritantes, e ela concorda com ele. Mayumi canta noite adentro e eles gritam para ela calar a boca. Pela primeira vez, ela começa a agir de maneira razoável ao refletir sobre seus relacionamentos anteriores, mas depois culpa o primeiro namorado por toda a sua situação. Sumiko implora para ela sair do telhado, mas Mayumi grita com eles, acreditando que a veem como uma mulher superficial. Como esperado, Sayaka concorda e a chama de fácil, mas depois diz que a ama. Isso irrita Mayumi, e Shiro não facilita as coisas quando também diz que a ama. Sumiko se junta a ele dizendo que Mayumi é divertida e chamando-a de uma residente sem a qual todos não podem viver. Comovida, Mayumi olha para baixo e vê suas colegas de casa esperando ansiosamente que ela desça para jantar, então ela desce. Mais tarde naquela noite, um grito ecoa na mansão e Hitsu bate em Kazuna. Ele fica chocado porque as coisas não saíram conforme o roteiro, então ele desconta sua frustração em Mayumi, que mais tarde o espanca por isso. Alguns minutos depois, Kazuna pede detalhes a Hitsu, e ela enlouquece ao tentar explicar como uma centopeia caiu em seu livro antes. Assustada, ela correu para o quarto de Sumiko apenas para surtar ao ver as bonecas japonesas de Sumiko. Hitsu então foi ao quarto de Mayumi para contar a ela sobre sua descoberta, mas Mayumi concluiu mal devido à sua visão embaçada, e eles acabaram correndo para salvar suas vidas. Atualmente, Shiro explica como as centopeias aparecem durante as estações chuvosas, mas Tsumeko costuma cuidar delas. Assim que descobrem que as centopeias sobrevivem ao serem esmagadas ou amarradas com fita adesiva, Hitsu implora a Kazu para não ajudá-la a se encontrar a centopeia, e ele fica mais animado do que a superciência. Ao todo, eles preparam um remédio para se livrar da centopeia, e entram no dormitório feminino. Ao chegar lá, Mayumi pede que deem uma olhada em seu quarto. E quando acendem as luzes, perdem a força de vontade para iniciar a busca, então vão embora. Ela tenta convencê-los a revistar seu quarto, mas eles dizem que é um chiqueiro. Kazuya fica animado ao entrar no quarto de Hitsu pela primeira vez, e quando ele entra, vê que é uma mini biblioteca. Ele verifica a cama dela com entusiasmo, e quando a ouve permitir que ele seja rude com os lençóis, seu sabre de luz procura soldados para lutar. Percebendo que a centopeia não está mais no livro de Hitsu, Mayumi agarra Shiro e corre para seu quarto para verificar o lugar. Kazuna e Hitsu verificam e depois voltam para fora. No caminho, Kazuna vê a centopeia em suas roupas, então ele tenta aconchegá-la sem que ela perceba, mas falha terrivelmente. Ao sentir a centopeia, ela perde o equilíbrio, grita freneticamente e quase tomba, mas Kazuna a agarra e a acalma.
Eles estão mais próximos do que nunca, mas Kazuna, que não está acostumada com a felicidade, é internamente fangirls. Enquanto isso, Mayumi vê a centopeia e quase reage exageradamente, mas Sayaka aparece e rapidamente a embrulha em um saco. Eles se reúnem mais uma vez na sala comunal. Minutos depois, todos concordam em dormir. Mas só então, Hitsu vê Kazuo em seu braço e percebe que foi quando ele agiu como um escudo de carne para protegê-la. Ela o impede de sair e corre para pegar uma bolsa de gelo antes de se desculpar e agradecer por salvá-la. O Simp agradece às suas estrelas e deseja que elas continuem assim por muito tempo. No dia seguinte, Shiro e Kazuna vão até Mayumi para perguntar se ela ainda está de mau humor em relação à situação de centopeia que enfrentaram no dia anterior, mas ela permanece em silêncio. Só então, Kazuna vê Tagami, que alegremente pede que ele o apresente a Mayumi, mas então Kazuna grita com ele por ter aparecido. Confuso, ele pergunta a Tagami como ele encontrou o lugar, e Tagami diz que simplesmente pediu informações a uma delegacia de polícia, e eles o alertaram para ficar longe da mansão. Ao ver Mayumi, ele olha para seus melões e pergunta como Kazuo não consegue andar direito com uma gostosa como ela por perto. Togami então se apresenta a ela e pergunta se ela gostaria de sair com ela. Observá-lo tentar criá-la diverte Mayumi, então ela posa como uma rainha da moda e tenta falar docemente com Togami. Kazuna rapidamente arrasta seu amigo para fora do complexo e depois volta para informar a idade de Mayumi Togami. Quando ela descobre que tem o dobro da idade dele, ela imediatamente recua. Alguns minutos antes do turno de trabalho, Kazuo agora pinga um balde de água do calor enquanto lê um romance, e Shiro e Mayumi o provocam comparando-o a uma salsicha ágil. Ele age como um Digashod, mas Mayumi revela como planeja mostrar sua aptidão como fazendeiro de aura para alcançar Su antes de ir para o trabalho. Falando em trabalho, ele avisa que vai pedir demissão em breve e eles se perguntam por quê, já que seu salário não é tão ruim. Mas então ele observa que adoraria reduzir o número de esquisitos com quem interagirá. Mayumi pergunta se ele ainda está chateado com Hayashi. Mas antes que ele possa dar uma resposta, Shiro quase o incrimina por seu tipo de crime. Mayumi então informa que Hitsu havia saído mais cedo para essa biblioteca, e isso irrita Kazuna porque ele simplesmente perdeu seu tempo tentando agir com calma. Ao chegar ao trabalho, Kazuna vê seus colegas separando novos livros, e quando lhe contam isso, não só as suas histórias não coincidem, como os trabalhadores expressam as suas diferenças na manutenção dos livros e na criação de espaços para outros. Sem escolha, Kazuna segue sua descrição e separa os livros antigos nas prateleiras. Impressionado com a quantidade, Kazuna considera convidar Hitsu para dar uma olhada neles. Quando Kazuna conclui sua tarefa, eles percebem que há espaços livres, e Tai se preocupa com isso, então ela se pergunta se há uma maneira de preencher o espaço com livros que combinem. Tai então liga para Sumiko para perguntar se ela pode emprestar alguns livros antigos para caber nas prateleiras. Em troca, Hitsu não só desfruta de um café grátis, mas também lê os livros de lá. Hitsu concorda prontamente e Shiro também se junta para ajudar a mover os livros depois de saber que ganhará bolo grátis por seu esforço. Tai agradece a Kazuna por sua sugestão, e ela diz a ele que Shiro trará os livros em seu carro. Surpreso com isso, Kazuna fica ao sol enquanto antecipa ver o veículo de Shiro, apenas para ficar desapontado ao ver o miserável homem puxando uma carroça. Quando eles entram, Hitsu se cola na vitrine e baba de felicidade ao ver mais livros nos quais pode se enterrar. Alguns minutos depois, Kazuo prepara seu chá e ele vê como ela está absorta no novo conjunto de livros que acabou de colocar em mãos. Ele cora como uma princesa, mas quando vê Shiro se esforçando ao máximo do lado de fora, pela emoção de saber até onde pode suportar o calor, Kazune grita para ele entrar. O esquisito continua se testando até finalmente perder os gases. Não muito longe ele vê Hayashi olhando pela janela, então ele a chama e ela vai até ele para conversar com ele. Lá Shiro descobre que Hayashi quer se desculpar por seu comportamento cruel naquela época, mas ela não sabe como. Como conselho, Shiro começa contando a ela como ele estava prestes a ter uma insolação, e Kazuna ainda lhe ofereceu um copo gelado, apesar de estar enojado com Kazuna. Shiro pede a Hayashi para entrar em detalhes sobre como Kazuo e a trataram. Então ela relembra quando ela era uma idiota total. Naquela época, ela fez chocolates para ele no dia dos namorados, mas depois ouviu as meninas de sua turma zombando dela e chamando-a de péssima combinação com Kazuna. Depois da escola, ela parecia desanimada, mas ele a procurou perguntando qual era o problema. Então ela o contou sua história. Ver o quão gentil ele foi ao ouvir isso a fez se sentir mal quando seus amigos zombaram dele. Atualmente, Kazuna abre a janela para dizer a Shiro para entrar, mas ele fica surpreso ao ver Hayashi, então pergunta o que ela está fazendo lá. Hayashi cria coragem e a princípio tenta se desculpar, mas depois agradece por aceitar todos os insultos por ela e sempre apoiá-la. Em seguida, ela pede desculpas por se aproveitar dele, e como ele sente a sinceridade dela, ele a perdoa antes de dizer para ela consertar a maquiagem. Quando as meninas o ouvem, elas o repreendem por ser um molenga, mas eles não ficam surpresos quando Hitsu, a quem esperam apoiá-los, fica colado ao seu livro. Depois disso, Kazuna pede que Hayashi entre, e ela pergunta como ele pode ser tão misericordioso. Como um Digachad, Kazuna diz a ela que está ficando sem armazenamento na nuvem da Apple para armazenar carne entre eles.
e é por isso que ele deixou o passado no passado. Ele então diz a ela para agradecer a seus amigos. Então no banheiro Mayumi vê Hayashi como seu parente que foi rejeitado. Mas Hayashi diz a ele que ela só busca pessoas que ela certamente quer de volta. Mayumi deixa dolorosamente óbvio como ela está muito à frente de Hayashi e Sayaka. E enquanto Sayaka luta com ela, Serranji aparece com uma boneca que ele chama de espírito antigo de Hayashi. Para sua surpresa, ela se apaixona por ele e eles percebem que perderam tempo tentando animá-la. Durante as férias de verão, Kazuya agora se encontra com Hitsu para ajudá-lo com o dever de casa, que envolve a revisão de um de seus livros. Mayumei brinca com ele sobre ser sua primeira vez, e ele se esforça para evitar que a frase suba à sua cabeça. Hitsu sorri ao saber que as pessoas que leem na pousada adoram seus livros, mas seu rosto fica sério assim que ele menciona Hayashi como um visitante frequente que lê muito. Mayumi se pergunta se Kazunai está tentando reiniciar uma reunião com sua equipe sobrenatural, mas ele diz a ela que isso não vai acontecer, afinal, ele logo deixará o emprego. Com isso, ele sai para fazer seu turno. Depois que ele sai, Mayumi acredita que Kazuna ficou mais legal e conclui que ele não vai largar o emprego de meio período. Shinatsu aparece logo depois e pede a Shiro para ajudá-la em seu projeto de verão. A entidade desempregada segue em frente, faz lama arredondada e as meninas se juntam para ajudá-lo. Enquanto isso, Chinatsu pergunta a Hitsu se ela está namorando Kazuna, e Mayumei fica chateada por ter sido ignorada. Shinatsu lança a bomba, revelando o quanto Kazuna gosta de Shiro, mas Hitsu não acredita nela, e ela o chama de uma boa pessoa que simplesmente se preocupa com os outros. Quando Shinatsu descobre que Kazuna está saindo com Hayashi, ela provoca Hitsu sobre isso mais tarde naquela noite, quando Kazuna retorna do trabalho. Hitsu olha para ele antes de sair furioso. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo, e Mayumi revela como ele perdeu uma chance única na vida de agarrar Hitsu. Enquanto assiste a uma transmissão de televisão sobre animais de estimação, Tsumeko pergunta a todos se preferem cães ou gatos. Kazuo agora escolhe cachorros, enquanto Shiro escolhe gatos, dando uma explicação detalhada como se estivesse defendendo uma tese. Kazuna ignora o colapso nerd e pergunta se eles podem manter um em casa. Tsumeiko diz que está tudo bem, mas Mayumi descarta a ideia, explicando como os animais de estimação distraem os solteiros de sua solidão. Sayaka a aconselha a conseguir um para aliviar sua frustração reprimida antes de encontrar um homem com calma. Momentos depois, Mayumi pensa em comprar um cachorro, mas parece uma chatice. Tsumeiko sugere comprar um coelho, pois eles são fofos. Manumei acolhe essa ideia, mas Sayaka a provoca e eles brigam. Kazuna pergunta a Hitsu, que revela que gosta de cães e gatos. Kazuna percebe a vibração estranha desde outro dia e se pergunta por quê. Tsumeiko lembra Hitsu de seu amor por cachorros grandes e Kazuna fala sobre labradores. Hitsu narra como um antigo vizinho tinha um, mas Sayaka interrompe, provocando-a sobre a semelhança de Kazuna com um cachorro grande. Aturdido, Hitsu nega e sai furioso. Sayaka e Mayumi provocam Kazuna sobre Hitsu ser mais sensível perto dele. Nesse momento, Tsuneita chega e pergunta por Sayaka. Sem hesitar, Sayaka dá um passo rápido até a entrada para interceptá-la. Tsuneita menciona sua reunião de colégio, mas Sayaka tenta afastá-la. Infelizmente para ela, Tsuneida já havia contatado Tsumeko, que a acolheu calorosamente para ficar. Tsuneida percebe um morcego com espinhos no corredor, o que imediatamente traz lembranças. Ela narra como Sayaka destruiu um galpão de fazenda na escola primária, mas Sayaka rapidamente a interrompe. Shiro sugere levar a bagagem de Tsuneita para o quarto de Sayaka, mas Sayaka recusa, alegando que está uma bagunça. Tsuneita fala sobre o estoque de quadrinhos BL de Sayaka, colocando-a em uma situação mais difícil. Neste ponto, Kazuna e Mayumi percebem que Tsuneita conhece as fraquezas de Sayaka. Enquanto bebem juntos, Tsuneita compartilha histórias do passado de Sayaka, o suficiente para manter todos entretidos. Ela narra como Sayaka foi punida por roubar e vender ovos das aves de seu parente. Momentos depois, Tsuneita diz que está feliz por Sayaka ter se tornado sua amiga, mas Sayaka considera isso um erro. Tsuneita admite que ficou triste por não terem frequentado a mesma escola. Presumivelmente, Sayaka frequentou uma escola só para meninas e estava sempre ocupada com relacionamentos, ou os meninos adoravam conteúdo durante as férias, o que os fazia se separarem. Não muito tempo depois, Tsuneita fica bêbado e adormece. Na manhã seguinte, Sayaka acorda Tsuneita e decide ajudar na maquiagem, pois haverá pessoas que ela não suportará na reunião. No momento em que Tsuneita está pronta para partir, sua transformação é tão impressionante que Kazuna, Hitsu e Mayumi não podem deixar de se perguntar que tipo de feitiçaria Sayaka realizou. Antes de Tsuneita partir, Sayaka menciona que não voltará para casa tão cedo, pois já a visitou recentemente. Na manhã seguinte, Tsumeiko acorda Sayaka explicando que o animal de estimação de uma amiga entrou em seu quarto. No momento em que Sayaka vê a silhueta de um coelho, ela entra em pânico instantaneamente, grita e sai correndo do quarto, correndo direto para Kazuna no corredor. Com isso, Tsumeiko confirma que Sayaka odeia coelhos.
Por outro lado, Sayaka ameaça dar uma surra em Kazuna se Mayumi descobrir. Na escola, Kazuna encontra Hitsu na biblioteca, completamente absorto em um livro como sempre. Depois de ligar para ela algumas vezes, ele finalmente chama a atenção dela e eles decidem voltar para casa juntos. No caminho, Hitsu insiste em ler enquanto caminha, e Kazuna permite relutantemente. Ele reflete sobre seu primeiro encontro com ela e seu atual relacionamento complicado. Enquanto ele a direciona, ele acaba tocando seu ombro e costas, ficando vermelho brilhante enquanto pensava em sua figura esbelta. Quando eles chegam em casa, Mayumi imediatamente percebe suas expressões confusas. Visivelmente preocupado, Kazuna conta como ele a tocou da maneira errada e foi espancado por Mayumi. Hitsu explica como o livro era cativante, e eles percebem que esse era o motivo pelo qual ela estava nervosa. Tsumeiko pergunta sobre o livro e ela narra seu conteúdo com alegria. Kazuna lembra o quanto adora dar recomendações e um incidente na biblioteca. Enquanto Hitsu estava profundamente absorto em um livro, uma garota chamada Maimura tentou iniciar uma conversa com ela, mas Hitsu não respondeu. Vendo como isso poderia acontecer, Kazuna criou uma distração para ajudar a acalmar as coisas. Graças a isso, os dois finalmente começaram a conversar e se unir por causa do interesse comum por livros. Mais tarde, Meimura e Hitsu trocam recomendações e as discutem após a leitura. Perseguindo-os, Kazuna se sente aliviado porque as coisas correram bem. Mas assim que os dois decidem voltar para casa juntos, ele percebe que perdeu seu tempo sozinho com Hitsu. No caminho para casa, Maimura faz várias perguntas a Hitsu e ela tenta acompanhar a conversa. A certa altura, ela até pensa em como Kazuna não faz tantas perguntas. Depois de aprender sobre o complexo Kawaii, Maimura pergunta sobre os meninos que moram lá, claramente esperando algo intrigante. Mas Hitsu imediatamente elimina qualquer ideia de romance, o que involuntariamente atinge Kazuna, que por acaso está por perto, com mais força do que o esperado. Para sua surpresa, Maimura decide passar pela casa deles. Kazuna passa por eles a toda velocidade enquanto Hitsu tenta fazê-la mudar de ideia. De volta à mansão, Mayumi toma um pouco de álcool enquanto Sayaka pressiona Shiro, que está lendo uma história em quadrinhos sobre amor de menino. Pouco depois, Hitsu chega com Maimura, apenas para ver uma versão recatada de Sayaka e Mayumi recebê-los. Depois disso, Maimura pergunta sobre os caras, mas Kazuna já capturou Shiro. Enquanto as meninas trocam contato, Kazuna fica de mau humor porque Maimura chegou antes dele e conclui que não tem nada para entrar em contato com vocês. Mais tarde naquele dia, Rito recebe uma mensagem que surpreende os demais. Eles observam sua digitação lentamente, mas ela imediatamente obtém uma resposta. Mayumi aproveita a oportunidade para provocar Kazuna, zombando do menino cereja. No dia seguinte, Meimura interrompe todas as oportunidades que Rito tem de ler na escola e manda mensagens incessantes em casa. Dias depois, Mayumi e Kazuna entram em Hitsu, digitando rapidamente, mas com uma expressão desinteressada. Kazuna diz a Mayumi para ficar quieta e observa como Hitsu não progrediu no livro que está lendo atualmente. Na escola, Maimura pergunta sobre os planos de Hitsu para o fim de semana e a força a sair com outros amantes de livros. No sábado, Hitsu se encontra com Maimura e seus amigos, mas eles decidem usar outro local. Ignorando seus planos, Hitsu vai junto. Enquanto isso, Sayaka espera em algum lugar, mas de alguma forma percebe que Hitsu e seus amigos se encontram com alguns caras. Sayaka retorna para a pensão em crise, informando Kazuna sobre o que viu. Visivelmente perturbado, Kazuna lembra como as meninas decidiram usar a biblioteca para o encontro, mas Hitsu de alguma forma se encontra em uma confusão. Nos pensamentos impulsivos de Kazuna, um cara estranho no mixer força Hitsu a se divertir com ele. Kazuna afirma que Hitsu pode estar em apuros, mas os outros apontam suas fantasias perversas. Enquanto isso, em uma cabine de karaokê, Hitsu pergunta calmamente a Maimura se é realmente uma reunião de amantes de livros. Maimura a tranquiliza, gesticulando em direção aos outros como leitores ávidos. Não muito tempo depois, um cara chamado Mitsui se junta à conversa. Maimura o apresenta e menciona que gostou do livro recomendado por Hitsu, o que a pega desprevenida. Enquanto Mitsui discute o livro, Hitsu ouve antes de acrescentar seus pensamentos. Outro cara convida Mitsui para cantar, mas ele prefere discutir livros com Hitsu. Ele pergunta sobre os outros livros que ela gosta e, pela resposta dela, conclui que Hitsu tem um gosto superior. Mitsui começa a zombar de uma garota que conheceu, que lê revistas, mas ainda se autodenomina leitora. Os outros riem, e ele continua falando sobre pessoas que fingem gostar de livros apenas pelas aparências, o que imediatamente irrita Hitsu, lembrando como Kazuna realmente tentou ler livros que ela recomendou, mesmo quando eles claramente não estavam no nível dele. Sem hesitar, ela atira em Mitsui defendendo pessoas assim, e isso pega todos desprevenidos. Mitsui pede desculpas, mas a atmosfera fica visivelmente estranha. Tentando se recuperar, Mitsui acaricia o cabelo de Ritsu e tenta puxá-la para mais perto, mas ela não vibra com seu Riz. Felizmente, o telefone dela toca naquele exato momento, dando-lhe a desculpa perfeita para sair. Ela percebe a chamada perdida de Mayumei e imediatamente recebe uma mensagem. No entanto, acontece que Kazu não está monitorando ela. Ele menciona o que Sayaka disse a ele e se oferece para ajudar se ela precisar, mas ela recusa. Depois de conversar um pouco, ela decide ir embora, informando Meimura sobre sua decisão.
Depois de descer do ônibus naquela noite, ela fica surpresa ao ver Kazu esperando por ela. Ele explica que Tsumeiko pediu que ele fosse buscá-la, pois já é tarde. Enquanto eles voltam juntos, Hitsu admite que foi exaustivo e se pergunta como Mayumei consegue comparecer ao Mixer com tanta frequência. Kazuna, aliviada por Hitsu não ter se relacionado com nenhum cara, percebe que ela levou livros junto. Ele conclui que ela realmente não tinha ideia sobre o Mixer. Só então, Hitsu perde o controle e desabafa sobre a mensagem constante de Maimura e tudo mais que está se acumulando. Kazuna pergunta se ela planeja confrontar Maimura da mesma forma que o confrontou uma vez. A lembrança deixa Hitsu confuso, mas ela insiste que ele mereceu. Kazuna aceita e aconselha ela a escolher as palavras com mais cuidado desta vez. No dia seguinte, na escola, Hitsu confronta Minura, que pede desculpas por não tê-la informado sobre a mixagem com antecedência. Ela lista seus motivos plausíveis e tenta convencer Hitsu a continuar saindo com ela. Ela afirma que Mitsui já gosta dela e revela sua intenção de ajudar Hitsu a conseguir um namorado. Claramente chateado, Ristu pergunta por que ela fez isso sem sua permissão, mas imediatamente pede desculpas por ter desmaiado. Maimura admite que estava tentando compensar Hitsu, porque tinha problemas com outro amigo. Com isso, Hitsu a aconselha a pedir desculpas à amiga. Naquela noite, de volta à pensão, Mayumi aponta como Hitsu não está mais recebendo mensagens de texto, e Kazuna se pergunta se ela conseguiu falar com Maimura. No dia seguinte, Kazuna encontra Hitsu na biblioteca depois da escola e a convence a voltar com ele. No entanto, ao sair, eles encontram Maimura e seu grupo, que parecem estar se dando bem novamente. As outras garotas perguntam a Maimura se não há problema em deixar Hitsu para trás, e ela simplesmente explica que elas realmente não se deram bem. No caminho de volta, Hitsu reflete sobre as boas lembranças de discutir livros com Maimura. Ela começa a chorar e atribui a culpa a uma cena do livro que está lendo, forçando Kazuna a aceitar. De volta à pensão, a dupla encontra Mayumi na porta, se afogando em álcool e reclamando do atraso enquanto fala com ciúme sobre a primeira batedeira de Hitsu. Seu comportamento exagerado ajuda a aliviar o clima, e Kazuna aprecia ter alguém tão mesquinho quanto ela. Dias depois, Kazuene se esforça para entender um livro e Shiro lhe dá dicas para adultos até que ele enlouqueça. Pensando profundamente, Kazuina planeja entender um livro que Hitsu gosta, na esperança de se aproximar dela. Mais tarde, todos se reúnem para saborear uma bebida rara oferecida por um vizinho, enquanto os alunos do ensino médio tomam suco de ameixa. Mayu pode relembrar seus ex-parceiros, mas de repente perde o rumo. Os outros a provocam, mas o comentário de Sayaka faz com que ela desmaie. Para surpresa de todos, Hitsu fica bêbada e eles percebem que ela bebeu o suco errado. Kazu e suas fantasias ficam fora de proporção, esperando por um golpe de sorte, mas as outras garotas atrapalham seu desfile. Hitsu começa a falar, chamando Sayaka de palavra B em várias ocasiões e perguntando como ela tem um amigo. Suas palavras surpreendem Kazuna, mas Sumiko rapidamente lhe dá um copo de água para beber. Mayumi dá conselhos a Hitsu sobre como funcionam as amizades e depois a culpa por perder seu último amigo. Kazuha tenta assumir a culpa por aconselhar Hitsu naquela época. Todos começam a compartilhar suas opiniões sobre amizades, concordando que é uma mistura de compatibilidade e tolerância. Quando Tsumeiko pergunta sobre Mitsui, Hitsu relembra seus comentários sobre novos leitores e afirma firmemente que não o suporta. Os outros se perguntam se ela causou uma cena no Mixer, mas Kazuna está grato por Mitsui não ter pavio curto. Hitsu critica Kazuna por ser muito gentil, mas ele não entende o contexto. Ela aponta como ele ainda foi legal com Hayashi, apesar do que ela fez com ele. Ele então pergunta sobre a posição de Hitsu sobre o assunto, mas ela muda repentinamente de assunto, alegando que está com fome. Ao vê-la de mau humor por causa da sobremesa, Kazuna decide pegar um pouco em seu quarto, mas ela quer ir junto. No entanto, as outras senhoras decidem segui-las, arruinando suas esperanças de ter sorte. Eles decidem saquear seu quarto em busca de conteúdos obscenos, ignorando completamente o motivo original da vinda. Na manhã seguinte, Witsu acorda no quarto de Kazuna e se lembra de tudo com uma leve ressaca. Ela percebe o livro de Kazuna e se pergunta por que ele está lendo um livro difícil enquanto Kazuna está lá fora. Esperando que eles não verifiquem seu esconderijo secreto, Hitsu abre o livro e vê suas anotações. Mayumei acorda ao lado dela e tenta dar uma olhada, mas Hitsu a impede. Só então Kazuna anuncia que está chegando. No momento em que a porta se abre, Hitsu passa por ele em uma velocidade surpreendente, deixando Mayumei para trás, ainda segurando o livro. Sem hesitar, Kazuna pega dela, perguntando se Hitsu viu também. Ele percebe suas entradas e imediatamente a persegue. Ele a encontra no corredor e Hitsu o provoca sobre seus comentários escritos. Depois disso, ele concorda em mostrar a ela seus comentários quando continuar lendo e espera que ela não zombe dele. Ele então solicita que ela adicione seus comentários também, como acabou de fazer, e ela concorda. Aturdido, Hitsu se vira para sair, mas Kazuna pede seu contato. Depois de trocar contatos, Hitsu sai furioso quando Mayumei os acusa de flertar. Hitsu lê um livro em seu quarto, sorrindo enquanto olha para o contato salvo de Kazuna em seu telefone. Esse é o final do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, escreva Trama Rosa nos comentários. Dê-me muitas curtidas e inscreva-se no canal se quiser ver outro resumo como este. Paz.